Agora são 4h13, hora da gente conversar com o Edgar Miguel, já está conosco. Seja bem-vindo, boa tarde para você, Edgar. Boa tarde, Rosana, a todos aí, Éden. Espero que todos estejam bem. Graças a Deus estamos sim, né? Apesar dessa Covid aí que a gente vê que tá voltando, mas, né, Sim. acometendo várias pessoas, mas o negócio é tomar os cuidados necessários e redobrar, inclusive, todos os cuidados, né, Edgar? Éden, pode Perfeito. ficar com a sua pauta aí em aberto para o Edgar. Obrigado, Rosana, Edgar. Boa tarde, prazer em conversar contigo de novo. Quarta-feira, 1º de junho, já vencemos 5 meses do ano. Em tese, falando em tributos, começamos a trabalhar para a gente agora, né? Os 5 primeiros meses, de acordo com os especialistas, são para a gente pagar os tributos que nós devemos para o governo. Agora a gente começa a trabalhar para a gente mesmo. Mas, falando indo na esteira do que a Rosana disse com relação à Covid, eu vou trazer uma frase aqui do Jean-Paul Sartre, que tem muito a ver com aquilo que nós tivemos que ter, ou ficou bem nítido para a gente, aquilo que a vida é. Ele disse o seguinte, provocação do Sartre, tá? Viver é isso, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Vou repetir. Viver é isso. Ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. É isso aí que é a vida? Resumiu bem o Sartre, Edgar? Boa tarde. Boa tarde, Éden. Boa tarde. Ah, esse Sartre, né? Ele nos coloca numa reflexão importante. Eu acho um pouco pessimista, né? Mas nessa frase não. E eu não sei se é bem, Éden, que a gente se equilibre entre escolhas e consequências. Porque a impressão que eu tenho dessa colocação é que a gente está sempre medindo, né, as nossas escolhas frente às consequências. E é uma verdade. Nós fazemos isso, não temos dúvida. Nós fazemos uma avaliação, né? Puxa, devo fazer isso? Será que vai doer? Será que vai ser bom? Né? Mas eu acho que essa colocação dele nos leva a uma análise distante do valor em si. Porque nem sempre nós devemos fazer algo ou não fazer por conta das consequências. Das consequências em termos de utilitarismo, entende? Puxa, se eu fizer isso, eu vou perder tal coisa. Mas talvez a gente deva se equilibrar nas nossas reflexões entre o que é certo e o que é mais certo, né? Onde aquilo que eu devo fazer, porque é um valor, mesmo que me prejudique, porque eu penso que esse prejuízo, assim, direto, ele é um prejuízo menor, é um prejuízo momentâneo e, normalmente, um prejuízo externo. Porque quando a gente caminha em cima dos valores eternos da vida, e eles existem, e eles estão aí permanentes, independente de nós, existe um benefício interno que tem um valor inapreciável, que é o valor da nossa consciência aprovar o que fizemos. Essa deve ser a grande consequência que deve nos importar, acima de tudo. Eu vou perder um bem, eu vou perder um dinheiro, eu vou perder, alguém vai virar a cara, lamento. Porque o dinheiro que eu perco, eu posso ganhar. Mas é muito difícil a gente reconquistar a paz da consciência. O poder olhar para si mesmo e se admirar. Olhar para si mesmo e ver, eu fiz a minha parte. O resto talvez não importe. Edgar, me veio à cabeça aqui um trecho de uma música dos Engenheiros do Havaí, em que ele diz o seguinte: acontece que eu não tenho escolha, por isso mesmo é que eu sou livre.
É. Quando a gente não tem escolha, por exemplo, a gente se sente mais livre em não ser obrigado a escolher? Eu pergunto isso para você em razão do seguinte: quando eu era menor, eu tinha muito menos necessidade de escolher. Minha roupa, quem escolhia era minha mãe, a minha comida, normalmente quem escolhia era minha mãe, onde eu iria estudar, o que eu iria fazer, qual o horário de dormir, tudo isso era escolha da minha mãe. E eu me sentia mais livre, porque eu não tinha a obrigação de ficar pensando no que eu tinha que fazer e em quais consequências aquilo me traria, porque alguém escolheria por mim. Liberdade é um pouco disso também, por isso que tem muita gente que se acomoda num determinado cativeiro, numa determinada gaiola de ouro, porque ali está um pouco mais confortável e ela também não é obrigada a fazer escolhas. Olha, acho que sim, Eden. A sua reflexão é fantástica, mas eu acho que é impossível não fazermos escolhas. Né? O próprio Sartre diz que nós estamos condenados a escolher. Né? Porque não escolher é uma escolha também. É diferente, evidentemente, da situação da criança, da situação quando nós não temos condições mentais de escolher, né? Porque mesmo com uma arma na cabeça, nós temos condições de escolher, né? Mas nós temos medo das consequências. Nós temos medo, na verdade, das responsabilidades. É muito curioso a gente perceber que todo mundo sonha com a infância, dizendo que na infância nós éramos felizes, possivelmente porque não escolhíamos, né? Possivelmente porque não tínhamos boletos para pagar, né? Mas quem disse que a felicidade da criança é a felicidade maior? Quem disse? Quem disse que a felicidade está na inconsciência típica das crianças? Quem disse? Né? Não penso que possa ser assim. Penso que nós vivemos angustiados por conta das nossas escolhas, porque estamos em pleno aprendizado de como escolher melhor. Né? Porque exatamente não queremos escolher, queremos só que a nossa vontade seja cumprida e ponto final. Não queremos ter que fazer essa escolha entre o nosso desejo e o dever, e o que é correto, e o que é melhor para todos e, portanto, para mim também. Então, eu acho que há aí no meio, disfarçado, uma grande vontade de fugir disso. E é por isso que muitos de nós criamos as nossas gaiolas de ouro, de portas abertas, para nos acomodarmos a essas gaiolas de ouro na ideia vã, na ideia inútil, de que isso nos retirará a responsabilidade. Por que eu digo isso para finalizar? Porque a lucidez, a consciência, implica em responsabilidade obrigatória. É inerente a isso. É inescapável. Então, desculpem. Cada vez que a gente aprende alguma coisa, a gente se torna mais responsável. E disso ninguém escapará. Edgar, eu adorei o que você colocou. Não escolher também é uma escolha. E, nesse sentido, a própria zona de conforto que às vezes nós nos colocamos é uma escolha também, né? Às vezes para fugir de uma responsabilidade ou de um medo, enfim, de um trauma, eu entendo assim. É exatamente uma escolha, e você já deve ter visto por aí aquela colocação de que se você não é o protagonista da sua vida, alguém será Sim. no seu lugar, né? Determinando as condições da sua vida, né? E nós terceirizamos demais isso, né, Rosana e Eden? Né? Fazemos isso quando, por exemplo, não estamos nem um pouco preocupados em como vamos votar. Nós estamos preocupados em como vamos fazer esse tipo de escolha que impacta na nossa vida de uma forma tremenda. E sobre isso eu gostaria de fazer uma pequena ressalva, que é o seguinte. O povo brasileiro, de forma geral, tem um impulso muito grande à caridade, à benemerência. Né? Nós ajudamos com facilidade. Né? Haja vista, quando a gente vê, por exemplo, o pessoal de Pernambuco passando por aquelas dificuldades e como o povo se mobiliza. E é muito legal a gente ver essa caridade em ação. Mas existem muitos tipos de caridade. E eu gostaria de levantar a reflexão de que quando você faz escolhas
conscientes, você também está fazendo caridade. Quando você faz, só um exemplo, uma escolha consciente do seu voto, talvez você esteja ajudando ou contribuindo para ajudar o Brasil inteiro. Se a gente conseguir escolher bem pessoas que legislem bem, né, e executem bem, né, lembrando que o executivo tem cada vez menos poder e o legislativo, que são os nossos deputados e vereadores em todos os níveis, tem muito mais poder cada vez mais. E a gente precisa prestar muita atenção, porque a gente fica atento ao executivo e se esquece da importância que o legislativo tem no nosso país, tendo o nosso modelo. Se nós queremos também fazer caridade para beneficiar os mais sofredores, os mais necessitados, ser caridoso é também ser consciente no seu voto. E numa eleição a gente não vota para a gente, né, Edgar? A gente vota pelo todo, né? Pela coletividade. Então, cada voto de cada um representa uma nação inteirinha, né? Que vai enfrentar depois 4 anos reclamando ou não, mas a gente essa responsabilidade está nas nossas mãos. Está. Edgar, agradeço muito sua participação. Mais algum questionamento, Éden? Tem uma participação aqui do Sinésio pelo YouTube, viu, Rosana? Nossas escolhas estão atreladas à nossa consciência. Hoje o ser no mundo sempre vai decidir ou escolher com intencionalidade. Sem ela, não se consegue chegar a tal. Ou seja, os fins justificam os meios aqui pelo nosso amigo Sinésio Melo. Com essa eu acho que a gente conseguiu fechar, né, Rosana? Com certeza. Aliás, todas as nossas escolhas trazem, né, Edgar, a nossa responsabilidade em cima daquilo. É o livre-arbítrio, né? Sim, e isso, da responsabilidade, ninguém consegue escapar. Nunca. Edgar, muito obrigada, muito bom tê-lo conosco de novo, né? Semana passada você teve um probleminha e a gente ficou muito feliz de você estar aqui. Venha conhecer nossa rádio nova, venha um dia aí presencial, tá bom? Nossa nova casa, aliás. Obrigada, Edgar, beijão. Obrigado, um grande abraço a todos, muita luz.